Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui em Dubai. Vlog esse em que eu preciso contar pra vocês um pouco sobre como é preparar uma mala pra Dubai. Definitivamente a coisa que mais me perguntaram no Instagram ao longo dessa viagem pra Dubai foi: Lu, pode usar isso em Dubai? Lu, mas eu tô indo pra Dubai e eu tô com muita dúvida do que levar na mala. Lu, o que você levou na mala? Eu entendo perfeitamente essa dúvida. Com certeza foi uma das coisas que eu googlei antes da minha viagem. Afinal de contas, é um país com costumes muito diferentes dos nossos e a gente, né, tá indo visitar uma pessoa, a gente segue as regras da casa, não é verdade? Muito bem, então nesse vlog eu quero mostrar um pouco pra vocês o que eu usei em Dubai e quero contar pra vocês também como eu me preparei e o que eu senti dessas restrições estando na cidade. Bom, então regra geral, gente, mulheres não devem usar nada que seja muito justo, muito decotado, muito curto ou barriga de fora. Eu sei que parece muita restrição falando assim, mas no fim das contas é basicamente se vestir um pouco mais conservadora, digamos assim. E não arrumar confusão, porque aqui dependendo da roupa pode ser que dê ruim. Então vou contar um pouquinho sobre isso pra vocês, mas queria mostrar. Tá, oi amor? Oi. Bom dia, pessoal. As vozes. Mas eu queria mostrar, ó, a roupa que eu tô indo tomar café da manhã, que é uma calça, chinelinho e uma camiseta. Muito diferente do que eu uso em casa? Não, zero na real. Talvez o chinelinho eu trocaria por um sapato mais arrumadinho, mas é isso. Como esse é o nosso terceiro dia aqui, hoje eu tô finalmente pegando confiança. Confesso que nos primeiros dias eu tava com bastante medo de usar alguma coisa errada e ser chamada atenção, ou o pessoal, né, assim, aqui, quando você tá usando um look inadequado, o que eles fazem é, às vezes o segurança do lugar vai até você e fala alguma coisa, por isso que é muito recomendado que sempre se use, tem uma pashmina, um lenço, qualquer coisa assim, que aí você enrola e rola, ou então você recebe umas olhadas meio na rua, como a Mari, que tá aqui com a gente, já contou que já percebeu isso algumas vezes. Eu não tive tanto problema em pensar em looks, até porque eu não sou uma pessoa que anda, né, tipo, roupa muito curtinha, barriga de fora, etc. Claro que tem algumas coisas que devem ser evitadas, então, por exemplo, num calor desse, eu usaria um short jeans? Usaria, mas eles preferem que não se use? Tudo bem, então eu preferia usar uma saia midi ou uma pantacur, que vocês sabem que eu amo usar, até porque faz muito calor, então a saia eu acho que é a melhor opção, porque ela é mais esvoaçante, é mais fresquinho, é uma coisa que funciona melhor, inclusive no clima de lá. Ontem a gente ficou sabendo mais sobre as tâmaras. Tamareira é uma árvore sagrada aqui pra eles. O Corão diz que com 3 tâmaras você sobrevive com 3 tâmaras por dia. E era a única coisa que eles tinham no deserto. Então é interessante, muito interessante isso. E tipo, eu tô a fim de comer uma tâmara só por causa dessas histórias, sabe? Então eu vou provar uma tâmara aqui de cada espécie. Só que eu não vou comer só isso no meu dia. A Linda é fã de tâmara. Eu nem gosto tanto assim, né, amor? A gente compra sempre. Eu gosto de tâmara. Você quer provar essa? Eu vou provar essas. Eu tava contando as histórias da tâmara. Que com 3 tâmaras você sobrevive. Em um dia. Eu provei uma tâmara aqui outro dia. E eu não achei muito diferente da que eu consigo comprar no Brasil. Então eu fiquei muito feliz, na real. Porque quer dizer que a que eu compro lá é boa, né? Porque essa daqui é boa, né? Deve ser a melhor do mundo, então... Agora essa tâmara e essa aqui são espécies diferentes. Essa é igualzinha que eu como em casa. Uma delícia. Pra quem nunca comeu tâmara, gente, é muito interessante porque é quase uma geleia natural, assim. É bem doce. Tem uma textura meio de... É uma ameixa um pouquinho mais firme, não? Eu acho ela cremosa. É verdade. É porque a ameixa é seca, né? Essa daqui tá fresca desse jeito. A tâmara seca, ela fica um pouco mais borrachuda. Esse é o estado natural da tâmara. Bem bom. Então é diferente, será o sabor? São diferentes, são espécies diferentes. Tipo assim, árvores diferentes. Essa também é igualzinha que eu compro, né? Tendo tudo de tâmara. Mas você vê alguma diferença no sabor, assim? No
sabor nem tanto, mas essa daqui é mais macia. É mais macia? Bem mais cremosa. Essa parece que se eu amassar com garfo, ela vira uma pastinha. Aquela ali eu não consigo. Interessante. Se você for comer tâmara, cuidado com o caroço dela, porque ele é bem pontudo e pode te machucar. Quer provar? Quero provar. Ele não filmou, ele. Eu não esperava esse nível de macia, sabe? Não é? É quase uma geleia, gente. Pra mim, tâmara não é fruta, é doce. Bom, agora já é hora do almoço. E continuando, né, no tópico do dia, que é o dress code de Dubai. Estou aqui de blusa justa, que é uma coisa que teoricamente, né, não pode. Mas eu estou com uma pantacur bem levinha, bem soltinha e uma sandália. Uma coisa é a seguinte, dentro dos hotéis, dos resorts, etc, é vida normal, não precisa se preocupar. O que você tá... eu tá voltando porque o pessoal tá de bermuda, mulheres de biquíni, vestidinho, tudo normal, não precisa ter neura nenhuma dentro do seu hotel. A história de Dubai é que em lugares públicos é bom você se vestir um pouco mais, como é que é? Conservador. Eles falam modest. Eles falam modest, né? É de uma maneira um pouco mais conservadora. Então, se você vai, por exemplo, no Dubai Mall, que é um shopping muito famoso, e mesmo sendo um shopping, eles pedem para que você cubra os joelhos, ou seja, não use nada mais curto do que o seu joelho e não mostre os ombros. Basicamente, essas são as duas regras dos lugares públicos de Dubai que você deve seguir, não mostrar os ombros e nem os joelhos. Quando você vai na mesquita, você tem regras específicas, eu falei disso no último vlog em que a gente esteve lá, mas em Dubai é isso. É algo relativamente simples, não é uma coisa difícil de você montar, mesmo com roupas normais, e a grande dica é a história de leva uma pashmina, se o povo estiver azedando, você se cobre com a pashmina e tá tudo bem. Então, gente, os meus looks não foram tão diferentes assim dos que eu uso aqui. Talvez eu tenha deixado de usar uma outra coisa mais curtinha que eu gosto de usar, mas não foi um drama, sabe? Não foi uma dificuldade. Dubai é muito mais ocidentalizado, eles são muito mais tranquilos. Não vi ninguém aqui sendo, tipo, sabe, falando alguma coisa por conta de roupa do nosso grupo. Mas claro que a gente tá sendo respeitoso e prestando atenção, né, nos entornos e não fazendo nada que poderia desrespeitar a cultura deles. Uma coisa que eu acho que às vezes a gente se impressiona quando a gente tá lá é que a gente vê muitas mulheres com a vestimenta tradicional, algumas delas inclusive com a vestimenta preta. A história de usar a vestimenta preta, ela é meio histórica. As mulheres usavam isso, né, na época que viviam literalmente no meio do deserto, sem recurso nenhum, porque ela protege do sol, então elas acabaram adotando essa vestimenta como a vestimenta tradicional. De acordo com a nossa guia, as mulheres que a gente vê, por exemplo, no shopping e nas ruas, usando aquela roupa em que só ficam os olhinhos de fora, o que é meio assustador e estranho pra gente, né, porque antes de eu ir, gente, eu pensava assim, cara, coitadas das mulheres, sabe, nossa, tadinhas, né, sendo obrigadas. Mas depois que eu fui, eu entendi que é uma coisa cultural. A nossa guia contou muito de como que as mulheres são vistas na sociedade e como que o que elas podem e não podem fazer. E claro, eu não tô aqui concordando nem discordando de nada, mas eu só tô dizendo que depois que eu estive lá, eu passei a ver isso de uma maneira um pouco menos pesada, digamos assim. E de acordo com ela, as mulheres que a gente vê mais cobertas, com essas que só os olhinhos ficam de fora, em geral são turistas da Arábia Saudita, porque as mulheres de Dubai não costumam usar essa vestimenta tão coberta assim. Elas seguem essas regras de estarem sempre com o corpo mais coberto, mas elas não necessariamente usam essa vestimenta toda cobertona, como a gente vê as sauditas usando. Falando ainda um pouco sobre roupa, o nosso almoço nesse dia foi num beach club que chama Drift, que fica dentro do One and Only Royal Mirage, que foi o hotel que a gente se hospedou. E o Drift é um beach club. Beach club quer dizer o quê?
é um clube da praia, tem uma piscina, tem drinks, tem aquelas camas pra você, né, tipo uns quiosques assim, que você pode ficar na praia. Isso quer dizer o quê? A galera fica de biquíni. Normal, pode usar biquíni sim na praia de Dubai, biquíni normal. Gringo costuma ser um pouco mais conservador do que a gente, né, em relação a tamanhos de biquíni, mas vi biquíni de todos os tipos, gente de todos os tipos, tomando um sol normal, tipo assim, é como se você estivesse em qualquer outra praia do mundo. Eu sei que muita gente vai pra Dubai e quer curtir as praias, até porque com aquele clima é bom mesmo, e não tem problema nenhum. Outra coisa que é bem diferente da nossa cultura é a questão da bebida alcoólica. Eles não tomam bebida alcoólica em público. Foi uma coisa bem curiosa, porque a gente foi em 2 restaurantes que a gente costuma muito ir muito, assim, quando a gente tá viajando. Um foi o Shake Shack e o outro foi o Wagamama. E eu sempre tenho o costume de ir no Shake Shack pedir uma cerveja de um rótulo verde, gostosinha, que eu acho que combina com hambúrguer, e eles não servem. E no Wagamama, era fim do dia, a gente cansado, e o Léo, meu Deus, não tem cerveja. Não tem cerveja. A gente tem o hábito de tomar bebida alcoólica e eles não fazem isso em público. No hotel, a gente fez várias refeições nos restaurantes do hotel. No hotel, normal, garrafa de vinho. Então a gente tomou um vinho com jantar, drinks no barzinho, enfim, tudo normal, sem problema nenhum. Inclusive nesse dia tomamos um belíssimo rosé delicioso, geladinho lá no nosso almoço e não teve nenhum tipo de problema. Outra coisa que existe em Dubai na verdade, 2 coisas que eu li antes de ir, que eu fiquei tipo, não se deve ter nenhum tipo de manifestação de afeto em público. Isso quer dizer, não beijar em público, evitar até andar de mão dada, apesar de que isso é tolerado, mas assim, melhor não. Nenhum tipo de interação, você e seu marido, você e seu companheiro, você e seu companheiro, nada. Não se deve fazer isso, porque isso não é um costume deles, é muito mal visto. Então, é uma coisa que teve um dia que eu falei, tipo, eu fui pra dar um beijo no Léo e amor, não pode, tipo, foi uma coisa engraçada, assim, porque pra gente é super natural, né, eu tava no shopping esperando não sei o que, não vai acontecer nada demais se você fizer, tipo assim, eu acredito que não vai acontecer nada demais, eles sabem que você é turista, mas você vai ser advertido, obviamente, porque você tem que respeitar as regras do local. Agora a gente tá fazendo um tour pela parte antiga aqui de Dubai, e a gente tá numa região que chama Bastaquia. Essa região é uma região do povo Bastak, que são iranianos, que eram parceiros comerciais de Dubai e que foram convidados a virem pra cá. Gente, parece um parque temático. É um cenário tão diferente do que a gente está habituado na nossa vida, na nossa cultura, que eu só vi em filme, sabe? É muito diferente, é uma construção muito específica. As paredes, elas foram construídas com pedaços de corais. É uma construção muito cara, que só pessoas muito ricas conseguiam fazer, para ser um pouco mais fresco. Então aqui atrás de mim, tá vendo? As casas são muito próximas por conta do calor. Porque elas sendo mais próximas, bate menos sol entre elas e por isso é mais fresco. Um lugar muito interessante. Tô bem curiosa pra ver o resto. Agora a gente atravessou uma rua e agora a gente tá mesmo num cenário. Lá parece um cenário, mas é real. Não, aqui é um cenário. Foi reconstruído pra simular como era a época antiga. Tudo bem. Olha isso, gente, eles falam português. Eles são Belo Horizonte. Eles são muito... Enfim, aqui é um cenário, é reconstruído, é uma simulação. Então aqui é a parte moderna, tem um monte de lojinha, tem restaurante, tem hotel. É bem bonitinho, bem pequeno assim, mas eu achei que vale a visita. Quando eu pensava em Emirados, né, nessa região do mundo, era mais ou menos isso que vinha na minha cabeça, sabe? Apesar de que, né, enfim, é muito engraçado como é que a gente não conhece as coisas. Dubai é uma cidade enorme, incrível, mas era isso que me vinha, uma coisa meio deserto e, sabe, cor de terra, enfim. Gente, essa casa, ó, ela é construída de ramos de tamareira. Agora a gente tá no museu que mostra um pouco de como se vivia antigamente aqui. Eu tô embaixo de um lugar que diz que é tipo o ar-condicionado mais antigo do mundo, olha.
aqui o vento entra por qualquer uma das 4 direções e ele é direcionado para baixo. Como o ar frio, o barulho do passarinho, como o ar frio ele desce e o ar quente sobe, como isso aqui é um canal bem alto, é bem fresquinho aqui embaixo. Diz que isso aqui pode resfriar a casa em até 10 graus. Então, aqui onde eu tô, durante o verão, a cama seria montada aqui, porque é bem mais fresco. E a casa, como não chove, ela é toda vazada, construída de tamareiras. Essa visita a esse museu é bem interessante, é bem impressionante você ver que não tem tanto tempo assim que eles estavam vivendo daquela maneira pra depois chegarem, né, nessa Dubai incrível e moderna que a gente tem hoje. Ô Bruna, o que você vai comprar hoje? Vai ser muito ouro? Muito ouro, Você vai voltar carregada assim, ó, no pescoço, é isso? Eu quero ver ouro, eu vim pra Dubai pra ver ouro. Ostentação. Gente, a gente tá chegando no sul. Brincadeira, gente, a gente tá num lugar aqui com lenços. Não, mas tem o de ouro. Tem o de ouro? Tem, menina. Então vamos tem o de ouro. É isso, gente, é hoje. Último dia, entendeu? Aquele dia que a gente gasta como se não houvesse amanhã. A gente tá agora no sul de tecidos, depois a gente vai no de especiarias e no de ouro, que a gente pega o marquinho pra ir. Vamos ver, gente. Ai, o clima tá bom, né? Não, deu uma agora porque... Nossa. Agora não sei o que esperar, tô curiosa, quero ver os lenços, etc. Mas vamos ver se vou comprar alguma coisa ou não. Gente, eu tava muito curiosa pra visitar. Sempre ouvi falar dos sulks. E eu confesso que eu esperava uma coisa até mais antiga, sabe? Uma coisa mais... sei lá, gente, mais rústica talvez. Cara, para vender eles fazem de tudo. Obviamente é um mercado de rua, eles já sabem que a gente é brasileiro, só de olhar pra gente, e aí já começam a falar, ah, bom, bonito, barato. Gente, parece coisa grega, não parece, amor? É lindo os pratos. Nossa, tá lindo esse de cima. Ai, fiquei com vontade. Tô com medo de perguntar o preço e o cara não me deixar ir embora até eu comprar. Porque o que eu ia dizer é, eles são muito bons vendedores e eu caio total em papo de vendedor. Então eu tenho muito medo de começar a perguntar e aí tipo, acabou. Perdi, vou ter que comprar. Eu gostei de um prato, mas eu tenho medo de perguntar o preço. Não, porque eles negociam até você comprar. É bizarro, tipo, chega uma hora que eles baixam tanto o preço. Que aí daí você compra, né? E você fica assim, não, eu vou comprar, eu sou intimidada por isso, porque eu fico assim com dó até, sabe? Eu não é nem questão de ser intimidada, aqui eu sou muito pato de vendedor. Eu caio em todos os papos de vendedor. Então assim, olha que lindo esse prato. Não, é lindo as coisas, muito coloridas. Não, olha isso. É que esse azul, eu nunca tinha visto esse tipo. O de cima, a gente já viu em alguma outra viagem que eu não sei qual, talvez, enfim, mas o de cima... Irã. Cara, esse azul é lindo, Cris. Cris, dá um oi pra gente. Gente, essa é a Cris, nossa guia aqui, maravilhosa. É do Irã e o de cima é... Turquia. Nossa, é lindo. Olha as almofadas. É lindo, tem um monte de padrão geométrico, é minha vida. Tô apaixonada. Geralmente, gente, eu não compro nada desse tipo de coisa, mas a estética deles eu acho muito bonita, assim. Então, eu acabei fazendo umas compras e eles são muito bons vendedores, é muito impressionante isso, assim. Eles vendem muito bem, entram na conversa, te dão um desconto, enfim. Caí em todos os papos de vendedor, comprei umas coisas e depois a gente pegou um barco pra gente atravessar e a gente ir nos outros sulks que ficam do outro lado. Esse barco que a gente pegou é um transporte público. Você paga acho que é 1 dirham e eles te levam até outro lado, tipo um ônibus, porém, em cima da água. E se você quiser, você pode pegar também um barquinho só pro seu grupo, foi isso que a gente fez, a gente tava num tour. E aí também você é levado do outro lado, mas é a mesma coisa, a mesma estrutura, super rapidinho, coisa de 3 minutos você tá do outro lado. Agora a gente tá dentro do mercado de especiarias e, gente, é enlouquecedor, assim, dá vontade de comprar tudo. Eu vi uma cúrcuma inteira pela primeira vez na minha vida, porque eu só conhecia tipo dessa cor pequenininha como tempero. Chegamos do outro lado, a gente foi visitar o souk dos temperos e lá a gente conheceu, gente, um cara que é um personagem de Dubai. A gente conheceu o Youssef. Ele fala português. Gilberto, Gil, Fábio, Susan, Luciano Huck, Otaviano Wallace, que é o Popozuda. Youssef é iraniano, mora em Dubai há não sei quantos anos, ama brasileiro, fala português, tem bandeira do Brasil na barraquinha, fez a gente comer, fez a gente cheirar um monte de coisa, deu presente, mostrou a foto da filha dele que chama Marina. Sim, o nome é brasileiro porque ele ama brasileiros. Contou todo mundo famoso que já passou na barraca dele. Enfim, o cara é muito carismático, muita gente fina. Isso é baunilha? Baunilha, favo de baunilha, muito bom para doces. Leandro, cheira?
Leandro. Cheira, cheira muito. Cheira muito. Caraca, moleque. Vou mostrar pra vocês as sacolinhas aqui, ó. Sacolinha, sacolinha, sacolinha. Ok. E o, Atendimento é tudo nessa vida. e o CEF melhor vendedor, ainda tem bandeira do Brasil ainda. Fala. Mas sério, ele é legal, ele convence real. E depois que a gente saiu do Youssef, né, carregados de compras, a gente deu uma passada pra conhecer o Souk do Ouro. Gente, eu não imaginava o que seria, mas foi muito mais impressionante, porque assim, é muita riqueza, é muita riqueza. Aí você entende que realmente eles têm muito, muito dinheiro. Chupeta de ouro. Cara, ostentação finalmente eu vi aqui em Dubai. Eu tava esperando era isso. Chupetas de ouro, entendeu? No Souk de Ouro você vê vários tipos diferentes de peças. Algumas peças são peças mais trabalhadas, peças feitas com ouro 24 quilates, que é um ouro bem mais amarelo, assim, do que a gente tá habituado a usar. E ele é um pouco mais maleável, então eles fazem tipo umas tramas, assim, de ouro e uns colares que parecem uns babadores gigantes. De acordo com a nossa guia, isso é um costume indiano e eles continuam mantendo isso por lá. Tem muitos indianos, né, que moram em Dubai. Mas além desse tipo de peça, dessa estética mais carregada, mais própria dessa região, a gente também tem as peças mais ocidentais e mais próximas do que a gente usa e do que a gente encontra nas nossas joalherias. Muito bonito, tem muita coisa bonita e, de acordo com a guia, as peças são cerca de 50% mais baratas do que aqui no Brasil. Eu digo de acordo com a guia porque eu não tive coragem de entrar numa loja dessas e ser convencida por um vendedor a comprar ouro. Eu não estava podendo fazer isso. Porque eles são muito bons vendedores, gente. Toda hora que eu entrava numa loja eu queria comprar alguma coisa. Eu falei, eu não vou entrar nessa loja, eu vou sair daí com um babador de ouro, gente, não dá. Então a gente não chegou a entrar, mas tem muita coisa bonita. Então, se você quiser se planejar para comprar uma coisa dessas em Dubai, faz sentido, porque é realmente mais barato do que aqui e tem muita coisa bonita. Esse foi o nosso terceiro dia em Dubai. A gente tentou conhecer o máximo possível da cidade ao longo dos dias que a gente passou por lá. Nossa viagem foi curta, mas deu pra conhecer muita coisa. Se você conhece Dubai, me conta aqui embaixo o que eu não devo deixar de visitar na próxima vez que eu estiver na cidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe com aquela sua amiga que é louca pra conhecer Dubai. Um beijo e até a próxima!